Ora, mais uma vez, bom dia a todos então. Sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão da Invictus Academy, os 90 Passos para o Sucesso, a oitava sessão. E hoje vamos falar sobre uma coisa, um tema que parece que não tem muito a ver com a nossa atividade, mas, no meu ponto de vista, é fundamental para o sucesso da nossa atividade. E como nós estamos a falar de 90 passos para o sucesso, um dos passos importantes que nós temos que ter nesse sucesso é ter consciência deste tema e tentarmos ser o melhor possível e o mais rigorosos possível na utilização de toda esta temática deste tema. E estamos a falar, nomeadamente, de alguma coisa que não se pode comprar, que é o tempo. E, portanto, hoje vamos falar sobre gestão de tempo. E gestão de tempo porquê? Porque, primeiro, nós somos trabalhadores independentes. Isto é, nós não temos ninguém que nos obrigue a chegar a horas ao trabalho, picar o ponto. Não temos ninguém que nos faça uma agenda, que nos obrigue a dizer tu hoje tens que fazer um determinado conjunto de coisas. E também não temos ninguém que nos depois oriente e que nos diga vais estar aqui fechado dentro deste escritório, enquanto aqui estiveres não podes fazer outras coisas, nomeadamente só podes fazer para o qual aquilo que és pago, porque nós aqui não somos pagos por o trabalho que fazemos, nem as horas que vendemos, mas sim pelo valor que criamos. Portanto, se nós queremos ter muito sucesso e queremos ser muito bem pagos, temos que utilizar muito bem o tempo. Depois, o tempo é igual para todos. Portanto, o dia só tem 24 horas e a semana tem 7 dias. Um mês tem 30 ou 31 dias e um ano tem 365 ou 366 dias. Isto é igual para todos. Portanto, o que é que depende o nosso sucesso de nós para outros? Porque é que uns conseguem produzir 20 vezes mais do que eu? Porque utilizam melhor o tempo que têm e que rentabilizam isso. Ora, isso depois vai se refletir nos nossos resultados. E esses resultados é que vão definir se nós vamos ter o tal sucesso que a gente quer ou não. Então, hoje vamos falar um pouco sobre isto de forma simples, para nós termos aqui algumas dicas, algumas formas de pensar desta maneira e depois agilizarmos e adaptarmos à nossa realidade. Porquê? Porque também é uma das coisas que não se pode ensinar e dar uma receita, tipo bolo, por uma razão. Porque nós, cada um, somos diferentes, cada um temos interesses diferentes, cada um temos objetivos diferentes, temos necessidades diferentes e também temos obrigações diferentes. Então, somos nós que temos de fazer a nossa própria receita adaptada à nossa realidade. À nossa realidade, que hoje é uma e amanhã pode ser outra. E, portanto, hoje a gestão do tempo é fundamental, porque nós temos que estar sistematicamente a adaptar e a ajustar as prioridades daquilo que nós temos que fazer. Então, nada mais, nada menos, como, para verem, eu tenho aqui um amigo que diz que é capaz de fazer um curso completo da gestão de tempo em 30 segundos. Portanto, eu fiquei curioso e vou ver como é que vou partilhar com vocês como é que isto se fala e como é que ele consegue dar um curso de gestão de tempo em 30 segundos. Vamos lá então. Então pronto, vamos lá. Tenham atentos que são 30 segundos. Né? Espera aí que acho que meti aqui um erro. Exatamente, senão vocês não ouvem nada. Ora, vamos lá então. Que eu consiga dar um curso de gestão do tempo em 30 segundos. Mas eu vou provar-vos que agora, com a minha experiência, até consigo dar em menos. Quem é que quer medir? Estou a ver ali alguém a pegar num cronómetro. Eu sou manhoso, não é? Eu digo quando começar, está bem? Quando quiser começar, pode começar. Está a começar? Não precisa de parar. Já começou? Já vai em quantos segundos? 6 segundos, só. Ainda vou a tempo. Só há 2 coisas que nós precisamos de saber sobre gestão do tempo. Tomem nota.
Reparem a minha pressa. Primeira coisa, decidir entre o que fazer e o que não fazer. Quantos segundos vamos? Segunda coisa, decidir entre o que fazer primeiro e o que fazer depois. Acabou o curso. Os Silva são espertos. Eles compram os seus móveis em Beliani.pt. A melhor seleção. Portanto, como bem... Espera aí que... Aconteceu aqui, mais uma vez. Ok, já está. Ora bem, como bem, ele conseguiu dar um curso de gestão de tempo em 30 segundos. Que é, primeiro, decidir o que fazer e o que não fazer. E depois, decidir o que fazer antes e o que fazer depois. Portanto, como bem é simples. E, portanto, eu agora vou tentar conseguir explicar o que é decidir o que fazer antes e fazer depois. E depois a outra parte em mais algum tempo. Vamos ver se eu consigo gerir o tempo de maneira a que não passe demasiado tempo. Vamos lá então. Ora, vamos lá ver então. David, Diz. Já estão a ver? viu a mensagem que estava ali quando abriu o PowerPoint? Não, por acaso não. Mas é do Office, é? É. Então, tenho que ir lá outra vez a ver o que é que se passa. Muito bem. Então, gestão de tempo. Então, o que é decidir fazer antes e fazer depois? É, no fundo, como fazer. Ora bem, como eu disse há bocado, o dia tem 24 horas. E o que é que a gente tem que fazer? Como é que eu vou ocupar esse tempo? Em que tipo de tarefas é que eu vou ocupar esse tempo? E quais são os objetivos que eu tenho para atingir com a ocupação desse tempo e esse tipo de tarefas? No fundo, é como ele disse, é decidir fazer o que fazer antes e o fazer depois. E depois, em função disso, o que é que vai acontecer? Então, neste caso, eu tenho que definir, não é? Como é que eu vou gerir? Porque, como eu disse há bocado, eu sou independente. Eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Eu não tenho ninguém que me obrigue a fazer isso. Então, como eu sou independente e que não tenho ninguém, eu próprio tenho que liderar e ter a coragem de definir como é que eu vou atingir esse tempo. Mas há aqui algumas coisas que eu tenho que saber. Porque, lá está, o sucesso não se mede só em resultados de dinheiro, não se mede só em resultados de produção, mas também mede-se em qualidade de vida. E o maior sucesso para mim é exatamente esse, é eu conseguir ser independente, ter liberdade e ter uma qualidade de vida que me permita estar saudável, que me permita sentir bem, inspirado, capaz de depois, aquele tempo que eu vou dedicar a tarefas de produção, sejam as mais produtivas e maior criador de valor para isso. Então, há coisas que a gente não pode esquecer, que nós temos que ter tempo para viver, portanto, nós temos que viver, que é o mais importante. Depois temos que ter tempo para trabalhar, de facto, não é? Temos que ter tempo para a nossa família, porque só um dia destes, eles esquecem-se que a gente existe e a gente chega lá cheio de dinheiro e eles não nos conhecem de lado nenhum e isso vai ser um problema. E depois também temos que ter tempo para nós aprendermos, porque nós temos que ser eternos aprendizes. Nós, para viver bem, para saber ter tempo para a família, nós temos um conjunto de aprendizagens que temos que ter ao longo da vida. E também para trabalhar e para nos tornarmos altamente produtivos, temos que estar sempre em formação, em desenvolvimento pessoal. Porque nós não somos aqueles que nascemos, mas sim aquilo que nos transformamos. E então, nós temos que ter a noção de que isto é tudo importante. E também a diversão, aqui que nós falamos muito, também é muito importante. Então, nós temos que ter tempo para isto tudo. Depois, lá está, o dia como tem só 24 horas, não é? E a semana tem 7 dias, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer uma agenda.
no fundo. E na agenda definir logo quais são aqueles tempos que são negociáveis ou inegociáveis. Por exemplo, para mim, tempo a viver é inegociável, que eu preciso de 12 horas por dia, isto é, meio-dia, para mim. Como é que é meio-dia para mim? Olha, é 8 horas para dormir e depois 4 horas para eu ter tempo para as minhas coisas. Aquilo que eu tenho que fazer todos os dias para me sentir bem. Como, por exemplo, ler, caminhar, ir ao café e, às vezes, quase todos os dias, fazer exercício físico. Portanto, isso é muito importante para mim. Então, se é importante para mim, para manter saudável, eu tenho que ter tempo. Depois, tempo para trabalhar. Ok. Eu defini que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Ou tenho 8 horas por dia para trabalhar. Depois, como é que eu as vou utilizar? Isso é outra coisa. Eu defini que para a minha família, e a minha família hoje já é mais pequena, por isso são 4 horas por dia. Quais são essas 4 horas por dia? Olha, é aquele tempo que eu estou com a minha esposa, com a minha mulher, e é aquele tempo que eu, à noite, decido estar com as minhas filhas quando elas chegam a casa e eu tenho que ter algum tempo para ou falar com elas, ou conviver com elas, ou outras coisas, normalmente é a hora de jantar e para a frente. Depois também, quanto tempo é que eu tenho para aprender e me desenvolver? Por exemplo, eu utilizo isso por semana, é por dia, porque eu não posso fazer isso por dia. Então, é por semana. Eu dedico, em média, 4 horas por dia, 4 a 6 horas por semana, para desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento pessoal é o quê? Olha, é refletir, é preparar, é treinar, é frequentar, é ler, é estudar. Então, isso está definido na minha agenda. E depois também tenho tempo para me divertir. A diversão é ao domingo, normalmente, ou ao sábado, a partir de uma certa hora. Nesta diversão, no meu caso, uma parte importante destas 8 horas são o voluntariado que eu faço. Isto é a participação na minha comunidade, em algumas atividades semanais, compromissos que eu assumo, para poder participar também ativamente dentro da comunidade e para eu próprio contribuir socialmente com aquilo que eu sei, com aquilo que eu tenho para dar para a comunidade. Isso, para mim, diverte e faz parte do divertimento. Então, já defini estes patamares, isto já é inegociável e a partir de agora vou definir o quê? Que é o que me interessa. É o tempo que eu vou gastar no meu trabalho, porque é este que me vai dar o tal alavancagem para que os outros sejam todos possíveis. Então, dentro do meu tempo de trabalho, eu tenho que ter métodos diários de trabalho. Eu tenho que ter formas de saber o que é que eu tenho que fazer para tirar um determinado resultado. Então, quais são os métodos diários de trabalho de um agente imobiliário? Olha, posicionamento tem que ser feito todos os dias. Como é que a gente se posiciona? Dentro da zona de intervenção onde quer ser conhecido. Pronto. Então, eu tenho que definir que durante o meu dia, nas diversas até ações, quais são as ações, o que é que eu vou utilizar para eu poder me posicionar. Levantamento de zona também é um método de trabalho diário, em que eu tenho que ter tempo e organizar-me como é que eu vou fazer. Promoção de carteira de imóveis, operações casa aberta ou open house, acompanhamento à carteira de clientes, promoção pessoal, gestão de carteiras de angariações, acompanhamento, visitas, quer seja para angariar e vender, são os meus métodos diários de trabalho. É aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que eu tenho que programar para que no meu trabalho ele depois produza resultados. Então, se eu sei que são estes métodos diários de trabalho, como é que eu tenho que fazer? Para quem está a começar, isto é mais fácil. Porquê? Porque ainda tem pouca coisa, portanto, é fácil lá chegar. Para quem já tem uma carteira grande, para quem já acompanha, isto começa a ser mais exigente. Porquê? Porque tem que criar prioridades. Mas os métodos são sempre os mesmos. Então,
Se eu já defini os métodos de trabalho, como é que eu vou agora dividir os métodos de trabalho diários em blocos de tempo, para eu depois saber que esse tempo que eu vou utilizar é um tempo que vai ser utilizado de forma a ser altamente produtivo. Então, tenho que definir, dependendo da minha necessidade e dependendo da forma como eu já estou na atividade, se eu estou a começar é de uma maneira, tenho que dar mais prioridade a uma coisa e menos a outra. Se eu se já estou em velocidade de cruzeiro, isto é, já tenho alguma experiência, eu tenho que equilibrar isto de maneira a não abandonar nenhum método de trabalho, mas também a gastar o tempo naqueles que me vão dar melhor resultado ou naqueles que eu tenho mais necessidade de investir num determinado tempo. Neste caso, eu tentei fazer isto de forma mais equilibrada possível como ideia, como proposta, para conseguir dar resposta para ver como é que é possível eu, dentro das minhas 8 horas, eu conseguir não abandonar nenhum método de trabalho e eu conseguir fazê-los todos de maneira a que seja equilibrado. Então, posicionamento. Eu defini 2 horas por dia. Ora, como é que eu vou utilizar estas 2 horas? Eu posso utilizá-las de 2 maneiras. Ou dizer assim, olha, das 9 da manhã às 11, eu só vou fazer posicionamento. Todos os dias. Pronto, são 2 horas. Ou então eu posso fazer assim, ok, eu tenho que fazer uma quantidade de coisas. Dentro daquilo que eu vou fazer, vou integrar o posicionamento nas minhas outras atividades. Para quê? Para que eu ganhe tempo. Ora, o importante aqui é eu fazer este método, eu produzir aqui. A forma de o fazer, cada um tem que encontrar a forma de colocar lá. Por exemplo, eu utilizo um método de posicionamento que é utilizar o comércio local para me posicionar e para me ajudar a posicionar. Então, como é que eu faço isto? Eu, normalmente, defino uma rota e como eu, por exemplo, durante 3 tardes vou para Espinho, trabalhar com uma primeira linha minha numa loja em Espinho. Então, quando eu vou para lá, o que é que acontece? Eu vou aproveitar a zona de Espinho, naquelas 3 tardes, o caminho que eu faço, em vez de o fazer de carro, faço-o a pé. E defino, por exemplo, à segunda-feira, vou pela Rua 19 abaixo. E na Rua 19 tem lá 4 locais onde eu tenho lá publicidade minha. Então, em vez de ir de carro, vou por lá abaixo, já levo publicidade e à segunda-feira passo por lá e coloco publicidade lá e falo com os comerciantes. Aproveito essa caminhada para também falar com outros comerciantes ou para me posicionar e dar-me a conhecer. Como é que eu me dou a conhecer? Normalmente uso um crachá, que anda sempre comigo, em que sempre que eu vou pela rua abaixo, toda a gente sabe que eu sou um agente imobiliário, porque levo uma fita da XP e um crachá grande, um cartão com a minha fotografia a dizer agente imobiliário. É uma forma de posicionamento. E assim sucessivamente. Levantamento de zona, eu faço ao mesmo tempo. Como eu vou para a rua abaixo, eu vou sempre olhar a ver o que é que acontece naquela rua. Então, tudo que acontecer de novo, eu tiro fotografias. E depois, quando chego à loja, trato as fotografias. Tá. Promoção na carteira de clientes. É a mesma coisa. 2 horas por semana. Porquê é 2 horas por semana? Porque eu faço isto muito diretamente através do WhatsApp, através do e-mail, através de plataformas de acompanhamento, de contacto direto. Então, as 2 horas é para eu preparar, é uma parte para preparar a comunicação que eu vou mandar por semana, não é? O que é que eu vou mandar, e depois o tempo de mandar nem sequer está definido, porque eu ao mandar para uma lista de contactos uma determinada comunicação, ao mandar uma mensagem, eles recebem todos. Portanto, é para perceberem
a forma como é que isto está organizado. Neste caso, a Open House é uma manhã ou uma tarde, a gente tem que definir e tem que lá estar. Acompanhamento a clientes, uma manhã ou tarde por semana. Promoção pessoal, 4 horas por dia. Gestão de carteiras e por aí abaixo. Expediente geral. O expediente geral, lá está. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas que tenho que o fazer. Então, normalmente, eu defino que eu deixo sempre isto para o final da tarde ou para um dia. Normalmente é à sexta-feira à tarde. Porque eu, como não gosto de fazer a dia, mas vai chegar a uma altura em que ela vai ter que ser feita. Ou é à sexta-feira à tarde ou é ao sábado de manhã. Mas normalmente eu tenho que o fazer na mesma. E as visitas? As visitas são fundamentais, não é? E, portanto, tem que estar ali. No entanto, eu durante o tempo que vou fazer as visitas também estou a fazer outras coisas e depois isto é um mix que nós integramos isto no nosso dia de trabalho. O importante aqui é fazer isto tudo dentro do nosso horário e do nosso bloco de tempo de 8 horas de trabalho para que tudo seja possível a gente fazer e ganhar rotinas para que depois isto seja mais fácil de gerir e que naturalmente a gente consiga fazer isto sempre da mesma maneira e isto a partir daí integra-se no nosso dia a dia e é fácil. Depois, porquê é que nós temos que gerir o tempo dessa maneira? Por uma razão simples, como disse o Paulo Vilhena no início, não é? Porque nós temos que decidir o que fazer primeiro para fazer depois e depois porque é que o fazemos. Então, primeiro, porque, lá está, o tempo é uma coisa que a gente não compra, é um recurso limitado. E esse recurso define o que é que nós vamos conquistar. Se nós utilizarmos muito bem o tempo em coisas produtivas, nós vamos ter alta produção. Se nós utilizarmos o tempo em coisas não produtivas, nós vamos ter o mesmo resultado, que é, vamos ser altamente não produtivos. Então, como isto é quase lá para Alice, nós temos que ter claro de que não vale a pena andarmos a olhar e a queixar-nos que não conseguimos fazer as coisas. Não, só depende de nós. Portanto, como diz aqui, porque é que nós temos que gerir o tempo? Porque nós é que temos que acreditar que somos capazes e aquilo que nós fazemos tem que ser feito de forma consciente e consistente. E temos que ser responsáveis por isso. Tudo que nós conquistamos tem que ser por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. E isso está definido no tempo que nós utilizamos e da forma como o utilizamos para conseguir lá chegar. Então, quando nós conseguimos ter isto esta noção bem clara na nossa consciência, nós vamos conquistar todos os objetivos e a partir daí nós sempre a fazer o mesmo, porque os objetivos e a conquista deles vai ser a consequência daquilo que nós fazemos diariamente, do compromisso que nós temos com o nosso trabalho e a forma como é que nós o vamos a trabalhar. Então, a partir daí, nós vamos chegar, sem nos preocuparmos, todos os dias, vamos ter a certeza de que vamos conseguir chegar onde queremos e muitas das vezes mais rápido do que o que esperamos. Porquê? Porque a consistência e a persistência e fazer sempre da mesma maneira vai fazer com que a gente vai fazer a coisa muito melhor e ela vai sair muito melhor e o mercado vai olhar para nós com outros olhos quando nós já fazemos as coisas sempre da mesma maneira. Então, principais inimigos do tempo. Isto é, porque é que nós falhamos muitas das vezes? Porque é que nós não atingimos objetivos muitas das vezes? Porque nós temos alguns inimigos que nós não estamos preparados porque não conseguimos identificá-los à partida. Então, se a gente aqui conseguir identificá-los à partida, nós temos já vantagem para conseguirmos eliminá-los. Então, hábitos como, por exemplo, inimigos como hábitos antigos. Este, para mim, olha, ainda hoje é o meu maior inimigo, que é, bem, eu já fiz isto tantas vezes da mesma maneira, isto não vai funcionar. Pronto, eu desisto. Ou então, persisto sempre no mesmo erro, que é, eu sei que ele existe, só que como estou tão habituado a fazer aquilo daquela maneira, eu vou acabar por perder tempo.
uma das coisas que eu luto todos os dias para melhorar em mim próprio há muito tempo é o quê? É chegar a horas e cumprir horários. Cumprir horários significa rentabilizar e ganhar muito tempo. Uma das coisas que a pandemia me trouxe foi exatamente isso. Eu antes era muito difícil cumprir horários, porque andava na rua e muitas vezes tinha uma reunião, por exemplo, no Porto e outra no outro lado qualquer e perdia imenso tempo. Com a pandemia e com a forma como nós trabalhamos de forma digital, a partir de qualquer plataforma, eu ganhei muito tempo e rentabilizo muito mais o tempo. Porquê? Porque normalmente chego sempre a horas. Porquê? Porque não tenho que perder tempo nas viagens. Outro dos problemas é a incapacidade de dizer não. Eu tenho muita dificuldade de dizer não a muita gente que me aborda e que depois eu tenho tarefas programadas e eu acabo por perder tempo porque para atender uma coisa não atendo a outra. Então, uma das coisas que eu estou a trabalhar em mim mesmo é isto, é ser capaz de dizer, olha, lamento, mas agora não posso, porque agora tenho um compromisso. Agora não posso, tenho que fazer isto. Agora não posso, tenho que fazer aquilo, vamos programar para outro dia, para outra hora. E, portanto, isto é uma das coisas que eu próprio estou a trabalhar em mim. Desculpas de não fazer é outra das coisas que cada um tem que ver se o tem. Isto, normalmente a gente arranja desculpa por não fazer aquilo que não gosta. Então, o antídoto qual é? É aprender a gostar do que faz. E a partir daí já não precisa arranjar desculpas. Falta de rigor no cumprimento da agenda. Olha, isto eu sou o maior, porque eu sou desorganizado. Avaliação diária da execução das tarefas não agendadas. Aí eu sou muito bom. Aí eu, todos os dias à noite, eu verifico o que é que eu fiz, o que é que ficou por fazer e eu tenho que vos dizer, e quero-vos dizer agora, não é por falsa modéstia, mas é a realidade. Eu estou-me a sentir muito bem, porque nos últimos tempos, nos últimos meses, eu tenho conseguido cumprir com todos o que está agendado no final do dia e raramente deixo alguma coisa para fazer para outro dia. Portanto, isso é um grande avanço, porque inicialmente isso não acontecia. Isto também tem a ver com outra coisa, que é a tendência que nós temos de querer fazer tudo. Não, aqui a vantagem para nós conseguirmos fazer o que está agendado e executar tudo é nós sabermos delegar aquilo que não é preciso sermos nós a fazer por outros, para outros, criar uma equipa que nos ajude para a gente se focar só naquilo que temos que fazer. E então, a partir daí, torna-se mais fácil porque é o número de tarefas que diminui. Então, aprender a delegar e aprender a passar aos outros aquilo que a gente não precisa de sermos nós a fazer é uma vantagem enorme para nós nos focarmos naquilo que somos nós que temos que fazer na nossa atividade. E na prática, o que é que só aquilo que nós temos que fazer na nossa atividade, que é acompanhar um cliente, ajudar um cliente a vender e outro a comprar. Todas as outras tarefas, nós, de certa maneira, podemos delegar noutras pessoas para que elas façam por nós. Então, é uma boa forma de gerir o tempo. Depois, a duplicação da agenda é um grande perigo, que é nós agendarmos coisas à mesma hora, para o mesmo local, isso é um perigo. Portanto, muito, muito importante, nós temos que ter sempre em mente que raramente aquilo que é urgente é importante e aquilo que é importante é urgente. É a tal história do Vilema. Decidir o que fazer antes e o que fazer depois. E depois, porque nós normalmente temos sempre a tendência de que as coisas urgentes são muito importantes. Não. Eu aprendi que raramente o que é urgente é importante e o que é importante é urgente. Aqui a ciência é decidir, é identificar o que é urgente e importante e o que é importante e não é urgente. Então, depois classificar no grau de o que é que eu tenho que fazer primeiro, se é o que é importante ou se é o que é urgente. É importante para quem? Para mim, para a minha atividade e para o meu plano. Urgente para quem? Muitas das vezes o que é urgente não é para nós, é para satisfazer os outros. Então temos que saber identificar isto e a partir daí saber dizer não. Quando nós conseguirmos ser bons nisto, nós conseguimos de certeza gerir bem o tempo. Então, para terminar, porque lá está, o desafio foi esse, foi conseguir fazer isto de forma a que eu gerisse bem o tempo, como exemplo. Eu peguei numa frase
que é de um senhor que eu sigo e que eu gosto muito pela experiência de vida dele, e que me ensina muitas coisas, que diz que se nos empenharmos se nos empenharmos muito durante o tempo suficiente da nossa vida, a nossa vida muda para nunca mais voltar para trás. Então, lá está, nós temos aqui uma escolha, que é, se nós nos empenharmos a gerir muito bem o tempo durante o período inicial aqui na nossa atividade, nós vamos ganhar habilidades e vamos ganhar aptidão para nunca mais, para nós chegarmos a um patamar que depois nunca mais a gente volta para trás. E este é o desafio. O desafio aqui na nossa atividade e na nossa companhia é nós conseguirmos alavancar, na fase inicial, o nosso negócio, é alavancar a nossa atividade de maneira a produzirmos uma carteira de clientes, que é uma carteira de produção, para conseguirmos desenvolver uma organização que ela depois consiga ganhar um ritmo tal que nunca mais a gente anda para trás. Isto é, a nossa vida nunca mais vai andar para trás, vai sempre andar para a frente. Então, com esta frase e com este pensamento, acabo com uma conclusão. Afinal, quem é que nós temos que ser? Temos que ser líderes. A palavra liderança, líder, significa pessoa responsável pelos seus atos e que controla, tem o total controle da sua vida e da sua atividade. Então, ser líder tem que ser o nosso maior trunfo. Nós temos que nos tornar líderes. Se nós quisermos ser sempre seguidores, vamos ter sempre pôr a nossa vida na mão dos outros. Portanto, nós temos que ser independentes. Sermos nós próprios a comandar a nossa vida. Também para isso é preciso ter coragem. Então, nós temos que ser corajosos. Porque se nós formos corajosos, nós vamos ser muito mais fortes e, a partir daí, vamos nos tornar muito melhores, muito mais produtivos e o nosso resultado vai ser muito maior. Mas tudo isto tem um reverso, que é a palavra rigor. Temos que ser rigorosos. Rigorosos connosco próprios, rigorosos com os outros e rigorosos com a utilização daquilo que nós fazemos, com os recursos que nós temos para um determinado objetivo. Então, se nós conseguirmos trabalhar em nós próprios, lá está o desenvolvimento pessoal, estes três fatores, nós vamos sentir pessoas muito realizadas e altamente realizadas. Então, em conclusão, se me permitem, em conclusão, mais uma frase do meu mentor, que diz que a fé não é o que nós não vemos, sim, mas sim o que nós sentimos e o que sentimos que podemos fazer, o que podemos ter e o que podemos ser. Então, lá está, nós para ter, temos que ser primeiro. Mas para ser e ter, temos que fazer. Então, se nós conseguirmos fazer isto de uma certa forma e ser uma forma que seja assertiva, que seja feita sempre da mesma maneira, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser ótimos profissionais. E depois vamos ter tudo o que um ótimo profissional tem. Normalmente são resultados e resultados altamente produtivos. Então, despeço aqui com esta frase, com este pensamento do Jim Rohn, que é o meu mentor, é uma das pessoas com quem eu tenho que ler todos os dias um pensamento que me alimenta a alma e o espírito, para eu poder sempre, todos os dias, estar com os pés assentos na terra para dizer, ok, tu tens que fazer isto desta maneira, porque senão a coisa não acontece. Então, ele diz que para a nossa vida mudar, nós temos que fazer tudo o que for necessário para termos sucesso, mesmo que não gostemos do que fazemos, mas temos que fazer tudo o que for necessário. Se não tivermos apoio da família ou dos amigos, temos duas soluções. Primeiro é desistir do nosso sonho e objetivos, ou então, lá está, lutarmos e empenharmos para provar que temos razão e mostrar a eles o nosso sucesso e resultado no nosso trabalho para conquistarmos o seu apoio e carinho. Portanto, lá está, nós temos que ter uma atitude certa. A desculpa de que os outros não nos apoiam não é desculpa nenhuma. Nós podemos decidir, ok, não nos apoiam, eles estão sempre a puxar para trás, a gente vai desistir, vai fazer a vontade a eles. Pronto, isso é uma opção. Ou então, ao contrário, não,
embora tu não me apoies, embora tu não compreendas, embora tu não sabes, eu vou-te provar que tens razão e quando eu tiver razão, lá está, quando eu conseguir mostrar que os resultados aparecem, naturalmente nós passamos a ser gajos porreiros e toda a gente vai dizer: epá, parabéns, afinal eu tinha razão que tu conseguias, eu sabia, eu acreditei sempre em ti, eu sabia que tu ias lá chegar e tal, pronto, e a gente fica contente, certo? Porque isso acontece tudo em todos os dias da nossa vida, em todas as decisões que a gente tem que tomar. Portanto, esta é, para mim, a frase ou o pensamento que eu tenho que ler muitas vezes. Porquê? Porque estou confrontado, e já fui confrontado muitas vezes com esta situação, sempre que eu começo do zero qualquer coisa, eu ouço sempre a mesma coisa. É, ok, tudo bem, mas olha lá, isso vai dar certo, isso vai bater ao mesmo. Pronto, ok, mas eu é que tenho que decidir se vou fazer ou não. E, portanto, não sei se consegui atingir o tempo que eu queria, porque ainda não vi, mas terminei. Portanto, hoje foi um desafio próprio de que é possível, acho, passar alguma informação e alguma coisa em pouco tempo. Foi o tempo que eu defini, que foi uma luta aqui comigo, para que eu conseguisse chegar a um tempo útil para provar que é possível nós fazermos coisas interessantes e importantes em pouco tempo. E gerirmos bem o tempo. Portanto, para terminar, e aqui, como estamos só os dois, Paula, aqui nas questões, gostaria que também passasse aqui o fecho disto com a sua conclusão deste tema, para nós contribuirmos para que quem nos ouve e vai ouvir possa usufruir e possa melhorar neste patamar. Obrigado, David. Realmente foi um teste ao tempo do David. Conseguiu fazer aqui a formação dentro do tempo, o que demonstra que tudo é possível. Em relação a este tema, eu tenho aqui uma forma de gerir o meu tempo, já há muitos anos. Uns podem chamar agenda, outros podem chamar o que quiserem. Eu chamo o meu to-do. Portanto, ao fim do dia eu faço o meu to-do para o dia seguinte, ou então é a primeira coisa que eu faço de manhã, é o meu to-do, e vou, cada vez que está um dos assuntos tratado, colocar o visto, e das coisas que realmente eu gosto é sentir que pelo menos entre 80% a 90% do meu to-do esteja concluído. Eu acho que isso é uma das formas que nós tivemos por hábito para já nos focarmos naquilo que realmente é importante e é urgente, e não o contrário. É natural que surjam sempre coisas a meio do dia, ou ao início do dia, ou ao fim do dia, que nós tínhamos que estar ali a alterar as prioridades. O caso, por exemplo, que eu gosto de dar é se nós temos um cliente que o potencial comprador já fez a visita, já tirou, já pediu muita informação, já está naquela fase de ir para a proposta, e à última da hora ainda pede mais um documento ou uma informação, é evidente que eu aí vou ter que alterar todas as minhas prioridades do meu to-do para satisfazer a necessidade do cliente, para que se traduza também na vinda de uma proposta, porque é para isso que nós também temos que nos focar, aquela frase que é ajudar o potencial vendedor e o potencial comprador a encontrar ali os pontos de interesse comum para que o negócio se realize. É evidente que nós temos sempre muita coisa, pelo menos nas grandes cidades, muito apelativas para a distração, mas temos que nos focar, e principalmente nós que estamos a trabalhar de uma forma isolada. Portanto, é muito fácil nós, eu hoje não vou fazer isto, faço amanhã, eu não sei o quê, porque nós estamos na agência, não temos ninguém ali que esteja a observar aquilo que estamos a fazer.
E aqui, na gestão do tempo, nós temos que ser redobrados na atenção, temos que ter uma atenção redobrada para que estejamos mesmo focados em fazer aquilo que temos mesmo que terá mesmo que ser feito. E sim, David, concordo com os pontos que ficou ali, sem dúvida, e acho que é esse o caminho. Temos mesmo que dividir as tarefas, temos muitas tarefas, e temos que dividir as tarefas e dar uma categoria de prioridade e também de tempo para a realização das mesmas. Obrigada, David. Muito bem, então, para gerirmos bem o tempo, por hoje é tudo. Terminamos esta sessão e na próxima semana estaremos cá com uma outra sessão e, portanto, dentro daqui do nosso programa de 90 Passos para o Sucesso, para fazermos esta caminhada do momento como nós iniciamos, que é conseguirmos chegar ao final com pelo menos uma noção de toda a matriz daquilo que temos que fazer, da forma que o temos que fazer, como é que conseguimos gerir, para nós conseguirmos ser altamente produtivos. Portanto, um abraço a todos e até à próxima sessão.